No agitado universo de Space Heaven, Mako e Gabriel, os destemidos patrulheiros espaciais, encontravam-se imersos em mais uma emocionante missão. O palco da aventura da vez era uma nave abandonada, repleta de mistérios, possivelmente, tesouros intergalácticos. Os dois companheiros estavam dedicados a recolher os últimos objetos valiosos da deserta nave, cientes de que em breve partiriam rumo a uma nova estrela, onde desafios desconhecidos e emoções inexploradas os aguardavam. As naves espaciais eram seus meios de transporte para as fronteiras do cosmos, onde a bravura era tão essencial quanto o próprio oxigênio. Enquanto aguardavam o ônibus espacial que os levaria de volta à nave-mãe, Mako e Gabriel trocavam olhares de expectativa, imaginando as incríveis reviravoltas que o futuro lhes reservava. Os capacetes refletiam a luz das estrelas distantes, criando uma atmosfera de antecipação e excitação. À medida que o ônibus espacial finalmente chegava, eles carregavam consigo não apenas os artefatos e objetos recolhidos, mas também a energia pulsante de novas histórias por vir. Em seus corações, sabiam que a jornada para a próxima estrela seria repleta de desafios e descobertas fascinantes. Enquanto a porta da nave se abria, Mako e Gabriel embarcaram, prontos para desbravar o desconhecido. O som dos motores se elevava, anunciando o início de mais uma emocionante missão no vasto e misterioso cosmos de Space Heaven. Os patrulheiros espaciais estavam preparados para enfrentar o que quer que o universo reservasse para eles, ansiosos por cada página do livro intergaláctico que ainda estava por ser escrito. A viagem até a misteriosa nave espacial foi marcada pelo silêncio tenso. Era difícil discernir se era uma nave partida ao meio ou o resultado de um confronto cósmico entre duas espaçonaves. O enigma do espaço sempre reservava surpresas, e aquele cenário não era exceção. De repente, os olhares atentos dos patrulheiros se fixaram em algo incomum. No vácuo do espaço, flutuando em direção à nave, havia uma figura alienígena com tentáculos semelhantes aos de um polvo. O bizarro ser aderiu ao teto da nave, e uma substância desconhecida começou a vazar para o interior da embarcação. A tensão atingiu o ápice quando Gabriel, rápido e certeiro, entrou no caça da nave e mirou contra o alienígena intruso. Disparos ecoaram no vazio do espaço, e a ameaça extraterrestre foi desintegrada. Uma nuvem de partículas alienígenas se dispersou, revelando o alívio nos rostos dos patrulheiros. Ao adentrarem na nave desconhecida, John, Lena, Mako e Satya se depararam com uma visão assustadora. O grande alienígena investiu rapidamente contra o grupo, seu corpo em forma de cone avançando na direção dos intrépidos patrulheiros. Demonstrando agilidade e coordenação, os aventureiros conseguiram desviar do ataque em iminência e contra-atacar, concentrando seus esforços no monstro flutuante. Com habilidade e trabalho em equipe, conseguiram destruir a ameaça antes que ela causasse danos irreparáveis. Porém, a pequenez da nave em que se encontravam os deixava vulneráveis. A sala estava infestada de alienígenas rastejadores, criaturas sinistras que se moviam furtivamente pelos corredores estreitos. Mako, por azar, sempre acabava sendo um escudo humano involuntário e foi ferido pelos ataques incessantes dos rastejadores. Com a preocupação estampada em seus rostos, o grupo agiu com rapidez e precisão, levando Mako de volta ao ônibus espacial para receber cuidados médicos urgentes. Enquanto Mako era atendido, John, Lena e Satya não hesitaram em eliminar os alienígenas rastejadores restantes, garantindo a segurança da nave invasora. Com a ameaça neutralizada, iniciaram a pilhagem da nave, vasculhando os corredores em busca de recursos valiosos. A operação foi concluída em tempo recorde, pois a tripulação estava ciente de que novos desafios esperavam por eles nos confins do espaço. Enquanto Mako recebia os cuidados médicos da competente médica Angena, Winston, o cientista astuto da tripulação, mergulhava na análise da cena ocorrida com o polvo alienígena e o grande ser de olhos imponentes. Seus olhos perspicazes capturavam cada detalhe, e à medida que examinava as evidências, uma descoberta surpreendente tomava forma em sua mente. Com um ar de revelação, Winston percebeu que aqueles alienígenas seguiam um padrão peculiar para tomar naves abandonadas ou tripuladas. O polvo alienígena, aparentemente, botava ovos, dando origem aos pequenos rastejadores que atacavam de forma voraz. Enquanto isso, os alienígenas de grandes olhos cor de carne eram responsáveis por capturar seres vivos, destinados a servirem como alimento.
A compreensão da estratégia dos alienígenas adicionava uma nova camada de complexidade às ameaças encontradas pela tripulação. A rapidez com que agiram ao enfrentar o povo alienígena e seus asseclas mostrou-se crucial para evitar que caíssem nas garras famintas dos seres de grandes olhos. Winston compartilhou suas descobertas com o restante da tripulação, destacando a importância da eficiência e rapidez em suas futuras empreitadas. Todos perceberam que, no vasto e perigoso cosmos, cada encontro com o desconhecido poderia revelar estratégias únicas de sobrevivência para as diversas formas de vida alienígena. Após alguns dias de intensa limpeza e reparos na nave conquistada, a tripulação encontrava-se pronta para mais uma incursão no vasto universo. Com o ambiente restabelecido, o grupo dirigiu-se a Mako para saber se estava apto para a próxima missão. Com um sorriso audacioso através do capacete espacial, Mako confirmou que estava pronto para encarar novos desafios, já se acostumando com as mordidas dos alienígenas. Angela e Winston, os especialistas médicos da equipe, cuidaram das feridas de Mako, garantindo que estivesse em condições para a batalha iminente. Mako expressou sua gratidão pela atenção e cuidado, mostrando mais uma vez sua resiliência diante das adversidades do espaço. A equipe partiu para outra nave, ansiosa pelo que os aguardava. Dessa vez, depararam-se com uma ameaça diferente: robôs dos androides, armados com lasers que disparavam implacavelmente contra os aventureiros. A batalha foi intensa, e os androides explodiam ao serem derrotados, aumentando ainda mais o risco da missão. Mais uma vez, o azar parecia perseguir Mako, que foi atingido e caiu no chão. A tripulação, já familiarizada com essa sequência, agiu rapidamente, levando de volta ao ônibus espacial para receber os cuidados necessários. O procedimento tornou-se quase rotineiro, e a equipe, apesar do azar recorrente de Mako, continuava a enfrentar os desafios com determinação e trabalho em equipe. A saga dos patrulheiros espaciais prosseguia, repleta de perigos e descobertas, com a esperança de que cada nova nave explorada pudesse revelar segredos valiosos, quem sabe, um respiro de sorte para Mako nas próximas empreitadas. Nos episódios anteriores, Shane, o tripulante resgatado de uma nave abandonada, deixou claro que não tinha interesse em se juntar à tripulação dos nossos heróis. John, o respeitoso líder, aceitou a decisão de Shane e até mesmo mencionou que consideraria encaminhá-lo a uma nave escravocrata, caso encontrassem uma. O inesperado ocorreu quando receberam uma ligação de uma nave escravocrata em busca deles. O capitão da nave escravocrata propôs oferecer uma recompensa pela entrega de Shane. Surpreendendo a todos, John, após um breve momento de reflexão, afirmou com firmeza: e sim, estamos com ele. Após ser informado de que um ônibus espacial viria buscá-lo, Shane expressou seus sentimentos de despedida de maneira peculiar e, apesar da comida ruim, fui muito bem recebido nessa nave, mas espero nunca mais vê-los novamente. Sua fala refletia uma mistura de gratidão pela recepção, ainda que com ressalvas sobre as condições a bordo, e o desejo de se distanciar da tripulação dos heróis. Naquele mesmo dia, Angela compartilhou suas preocupações com Mako sobre os escravocratas. Ainda não confio neles, eles parecem suspeitos para mim. Suas palavras evidenciavam uma desconfiança arraigada em relação às intenções e práticas das naves escravocratas, adicionando uma tensão adicional à atmosfera da nave. Ao chegarem a uma imponente nave abandonada, John, Lena, Mako e Satya decidiram embarcar em uma exploração, aproveitando também para realizar negociações com o coletivo Android que se encontrava na região. Apesar da expectativa inicial, ao entrar na nave, o infortúnio pareceu sorrir para eles. Satya, infelizmente, foi surpreendida por uma emboscada de vários alienígenas assim que adentrou a nave, incluindo uma criatura de olho grande que lançou um ataque surpresa. O confronto resultou em Satya desmaiada, deixando John, Lena e Mako para explorar a vasta nave abandonada por conta própria. A sorte, contudo, estava do lado deles. Apesar da grande dimensão da nave, o número de alienígenas era relativamente pequeno. Enquanto exploravam os corredores, depararam-se apenas com mais 3 rastejadores, uma presença ameaçadora, mas gerenciável. A equipe, agora reduzida a 3, permaneceu vigilante, superando os desafios que a nave abandonada lhes reservava. Cada esquina escura e cada sala desconhecida representavam a promessa de descobertas e perigos iminentes, enquanto eles continuavam sua exploração com a esperança de encontrar recursos valiosos e informações cruciais. Assim,
Diante das incertezas e obstáculos, os patrulheiros espaciais avançavam corajosamente, mantendo-se unidos apesar das adversidades, prontos para enfrentar o desconhecido que aguardava nos confins daquela imensa nave abandonada. Com a saída de Shan, a equipe dos patrulheiros espaciais viu a oportunidade de realizar algumas reformas necessárias na nave. A prioridade recaiu na expansão do laboratório e na melhoria da sala de controle, visando aprimorar as capacidades da nave para enfrentar os desafios intergalácticos que se desenhavam no horizonte. No entanto, o progresso das reformas foi abruptamente interrompido por uma mensagem urgente do coletivo Android. Eles solicitaram com pressa uma cama hospitalar para um dos tripulantes, deixando todos inicialmente perplexos. A confusão persistiu até que o coletivo Android esclareceu a situação. Explicaram que haviam se envolvido em uma batalha com a mesma nave para onde Shan havia sido enviado, a nave escravocrata. Apesar da clarificação, o motivo subjacente a esse conflito interespacial permanecia obscuro, alimentando a curiosidade e preocupação na mente dos patrulheiros. A necessidade de uma cama hospitalar indicava a intensidade do embate e a urgência em lidar com os feridos resultantes da batalha. Diante desse pedido inesperado, a equipe dos patrulheiros espaciais se encontrava diante de uma decisão crucial, ponderando sobre o papel deles nesse conflito e como isso poderia moldar o rumo de suas futuras aventuras no vasto e imprevisível espaço. Enquanto os dias se desenrolavam, a equipe dos patrulheiros espaciais dedicou-se à construção das novas salas na nave. A expansão do laboratório e da sala de controle prometia fortalecer a capacidade da nave para enfrentar os desafios que aguardavam no vasto cosmos. Com o trabalho árduo concluído, era hora de iniciar a mineração de pedra e energia, essenciais para sua jornada intergaláctica. No entanto, ao chegarem ao local de mineração, encontraram resistência inesperada e robôs guardiões que protegiam os preciosos recursos. A destemida Lena assumiu a liderança e derrotou os robôs, garantindo o acesso à tão necessária pedra e energia. Winston, o cientista perspicaz da tripulação, aproveitou a oportunidade para investigar os robôs derrotados. Ao abrir um deles, fez uma descoberta crucial e revelou a localização de uma nave alienígena que estava sob o domínio desses robôs. A revelação instigou a curiosidade da tripulação, apontando para uma nova frente de exploração e possíveis desafios. Além disso, Winston progrediu significativamente em suas pesquisas. Avançou nos estudos das câmaras de hibernação, uma tecnologia valiosa para as longas jornadas espaciais, e na carne sintetizada, uma inovação que prometia ser uma fonte sustentável de proteína no espaço. Essas descobertas abriam novas perspectivas para a sobrevivência e o avanço da tripulação nos confins do universo. Enquanto a nave dos patrulheiros espaciais seguia seu curso, agora mais robusta e equipada, a tripulação estava pronta para enfrentar os desafios que surgiriam durante a mineração e explorar as possibilidades reveladas pelas pesquisas avançadas de Winston. O espaço continuava a ser um campo vasto de mistérios e descobertas, aguardando para ser explorado pelos intrépidos aventureiros intergalácticos. Ao chegarem ao local indicado, os patrulheiros espaciais depararam-se com uma visão intrigante e alienígenas flutuantes, sugerindo a presença de vida extraterrestre na nave. Contudo, à medida que avançavam pela embarcação, uma surpresa os aguardava: um grande robô cinzento, menos complexo do que um androide, mas imponente em sua dureza mecânica. Iniciou-se um confronto, no qual o robô atacou os tripulantes com golpes contundentes. Após uma luta intensa, conseguiram derrotá-lo. Entretanto, a surpresa não parou por aí. À frente, depararam-se com casulos eletrônicos intricados, revelando uma complexidade tecnológica além do que haviam previsto. Um dos casulos abrigava um rastejador, indicando que esses robôs não só estavam presentes na nave, mas também estudavam os alienígenas. Essa descoberta levantava inúmeras questões sobre a relação entre essas duas formas de vida extraterrestre e o que poderia ser o propósito dessa observação. Os patrulheiros espaciais, agora diante de um enigma, decidiram explorar mais profundamente os segredos que a nave alienígena guardava. Cada passo adiante revelava novas camadas de mistério e perigo, destacando a complexidade do universo desconhecido e a necessidade de estarem preparados para o inesperado. Assim, a tripulação prosseguia, pronta para desvendar os segredos que aguardavam nos confins daquele intrigante enclave espacial.
Chegamos ao fim deste emocionante episódio de Space Heaven. Agradeço a todos pela companhia nesta jornada intergaláctica. Não percam os próximos capítulos, onde novas aventuras, desafios e descobertas esperam nossos corajosos patrulheiros espaciais. Se vocês gostaram da história, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever para receber as atualizações. Agradeço a todos os fãs que têm acompanhado essa saga no vasto universo. Até a próxima, onde o desconhecido nos aguarda com promessas de novas narrativas intrigantes em Space Heaven.